Durante o segundo acordo com o Senado, Augusto recebeu um poder sem precedentes que moldaria o futuro de Roma, a tribunícia potestas vitalícia. Embora ele não tivesse o título formal de tribuno, sua influência era equivalente, permitindo-lhe operar com a autoridade máxima de um tribuno da plebe. Anteriormente, ele já desfrutava da tribunícia sacrosanctitas, que lhe dava imunidade semelhante à dos tribunos. Agora, ele incorporou todos os poderes dessa magistratura de forma perpétua, renovando-os anualmente. Essa concessão foi surpreendente, especialmente porque a posição de tribuno tradicionalmente não era acessível a patrícios, um status que Augusto obteve após ser adotado por Júlio César. Com esses poderes, Augusto podia convocar o Senado e o povo conforme sua vontade, propor leis, vetar decisões da Assembleia e do Senado, supervisionar eleições e ser o primeiro a discursar em qualquer reunião política. Essa influência tremenda permitia que ele guiasse a agenda política de Roma conforme seus próprios interesses. Além disso, a autoridade de Augusto incorporava poderes tradicionalmente reservados aos censores romanos, o que lhe permitia um controle ainda maior sobre o tecido social e político de Roma. Ele podia supervisionar a moral pública e revisar leis para garantir que estivessem em harmonia com o bem comum. Augusto assegurou que suas políticas fossem implementadas sem resistência significativa. Com a aquisição dos poderes sensoriais, Augusto também promoveu o patriotismo e a identidade romana. Ele instituiu a regra de que apenas a toga clássica poderia ser usada ao entrar no fórum, reforçando a distinção entre cidadãos e não cidadãos em um dos espaços mais importantes de Roma. Essa medida visava não apenas fortalecer o senso de identidade entre os romanos, mas também destacar a centralidade da cultura romana em um império cada vez mais diversificado. Ao unir os papéis de tribuno e censor, Augusto criou um modelo de liderança sem precedentes, consolidando seu controle sobre a República. Embora ele nunca tenha sido formalmente eleito censor, sua autoridade permitiu-lhe integrar esses papéis de maneira inovadora, reafirmando sua posição como verdadeiro poder por trás do Senado. Esse movimento consolidou Augusto não apenas como um líder político, mas como um arquiteto do novo Estado romano, moldando a estrutura política de Roma de forma duradoura. Na Roma antiga, poder e política eram jogos complexos, onde cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado. Augusto, o primeiro imperador de Roma, era um mestre nesse tabuleiro. Ele não apenas seguia as regras, mas as reescrevia. Enquanto Júlio César, seu precursor e tio-avô, recebeu poderes especiais para supervisionar a moral do Estado, ele não tinha autoridade para conduzir um censo ou determinar a lista de senadores como um censor típico. Augusto, no entanto, conseguiu acumular uma gama de poderes que incluíam essas funções, destacando sua posição única no cenário político romano. Augusto sabia que o poder residia não apenas nas leis, mas nos símbolos que as representavam. O título de tribunos plebis havia perdido parte de seu prestígio devido à crescente autoridade de Augusto. No entanto, ele revitalizou esse título ao torná-lo um requisito obrigatório para qualquer plebeu que desejasse alcançar a pretoria. Esse movimento garantiu que o título mantivesse seu valor e reforçou sua importância dentro do sistema político romano, assegurando o apoio dos plebeus ao longo de sua liderança. Tradicionalmente, os proconsúles perdiam seu imperium ao cruzar o Pomerium, a fronteira sagrada de Roma. Mas Augusto, sempre um estrategista, garantiu que seu poder permanecesse intacto dentro da cidade, onde nenhum magistrado poderia superá-lo. Com o apoio do Senado, foi decidido que seu imperium proconsular Maius não expiraria dentro dos muros de Roma. Isso significava que todas as forças armadas de Roma estavam sob sua jurisdição, centralizando o poder militar em suas mãos, mesmo em tempos de paz. Essa centralização solidificou sua posição como autoridade militar suprema e garantiu que ele fosse creditado por todas as vitórias militares romanas. Os exércitos, liderados por seus legados, estavam principalmente em províncias sob seu comando. Mesmo em batalhas nas províncias senatoriais, o Imperium Maius de Augusto lhe permitia assumir o comando e colher os louros das vitórias. Somente ele, em sua época, era considerado digno de receber um triunfo, um reconhecimento que remontava aos dias de Rômulo, o fundador de Roma. Durante o reinado de Augusto, apenas um outro general recebeu tal honra, Tibério, seu enteado, reconhecido por suas conquistas na Germânia em 7 a.C. Essa centralização do poder militar e da glória das vitórias romanas era um claro indicativo do controle absoluto de Augusto. Na era republicana, os poderes que Augusto possuía teriam sido distribuídos entre vários indivíduos, cada um servindo por um tempo limitado e sempre com um colega para contrabalançar seu poder. Augusto, no entanto, manteve todos esses poderes de forma contínua e sem concorrência, estabelecendo um novo modelo de liderança singular que desafiava as normas tradicionais da República. Seus poderes eram renovados automaticamente,
garantindo sua posição como autoridade indiscutível do império. Durante o segundo acordo, a classe plebeia, que sempre foi a maior apoiadora de Augusto, aparentemente não percebeu todas as nuances políticas envolvidas em suas manobras. Frequentemente, pediam que ele se envolvesse mais nos assuntos do império. Em 22 a.C., quando Augusto optou por não se candidatar ao consulado, surgiram preocupações de que ele poderia estar sendo afastado do poder pelo Senado, dominado por aristocratas. Em resposta a essa percepção, nos anos 22, 21 e 19 a.C., o povo romano tomou uma posição drástica. Elegeram apenas um cônsul, deixando a outra posição aberta para Augusto, demonstrando assim seu desejo de mantê-lo no centro do poder. O povo romano, em sua maioria, ainda se lembrava das terríveis guerras civis que ocorreram antes do governo de Augusto. A estabilidade que o imperador trouxe garantiu a lealdade da maior parte dos cidadãos de Roma. A cidade de Roma no século I a.C. era um caldeirão fervente de política, poder e intriga. Em 22 a.C., a cidade foi abalada por uma crise alimentar que ameaçou a ordem pública. O pânico tomou conta das ruas, e os plebeus clamavam por soluções rápidas. Em um gesto dramático, pediram que Augusto tomasse poderes ditatoriais para enfrentar a situação. Após uma hesitação calculada, Augusto aceitou o desafio, usando seu imperium proconsular para restaurar rapidamente a estabilidade no fornecimento de grãos. Ele conseguiu apaziguar o tumulto e, mais tarde, em 8 d.C., institucionalizou o cargo de praefectus Annonae, criando uma posição permanente para gerenciar o abastecimento alimentar de Roma. Mesmo com sua habilidade em lidar com a crise, a crescente influência de Augusto despertou inquietação. Esse descontentamento culminou na conspiração de Fânio Cepião. Pouco antes de 1º de setembro de 22 a.C., Augusto foi alertado por um informante chamado Castrício sobre um plano contra ele, liderado por Cepião. A conspiração envolvia figuras proeminentes, incluindo Murena, o advogado de Marcos Primo. Tibério, o enteado de Augusto, foi encarregado de processar os conspiradores. Eles foram julgados e condenados à morte por traição, mesmo diante de um júri dividido. Para proteger a fachada de um governo republicano, Augusto supervisionou um cuidadoso encobrimento do caso, preservando sua imagem pública. À medida que Augusto consolidava seu poder, o Senado, em 19 a.C., conferiu-lhe um tipo de imperium consular geral. Esse poder era semelhante aos proconsulares que ele havia obtido em 23 a.C. Assim como sua autoridade tribúnica, esses novos poderes consulares lhe permitiam influenciar significativamente a política, mesmo que ele não ocupasse oficialmente o cargo de cônsul. O povo romano via em Augusto não apenas um líder, mas uma figura que simbolizava estabilidade. Ele podia usar as insígnias de um cônsul, sentar-se entre eles e portar o fasces, símbolo de autoridade, mostrando que, para o povo, sua capacidade de ação importava mais que os títulos formais. O status de Augusto continuou crescendo. Em 6 de março de 12 a.C., com a morte de Lépido, Augusto assumiu o papel de Pontifex Maximus, tornando-se o chefe supremo do Colégio dos Pontífices, uma das mais importantes instituições religiosas de Roma. Esse cargo elevou ainda mais seu prestígio. Mais tarde, em 5 de fevereiro de 2 a.C., ele foi homenageado com o título de Pater Patriae, ou Pai da Pátria, reconhecendo seu papel central na condução do destino de Roma. A elaboração do segundo acordo teve uma razão clara: assegurar a estabilidade do principado e garantir a continuidade do poder de Augusto caso ele fosse incapacitado. Sua enfermidade em 23 a.C. e a conspiração de Cepião revelaram a fragilidade de um regime dependente de uma única pessoa. A saúde de Augusto era uma preocupação constante, e a recente história de guerras civis estava fresca na memória de Roma. Os romanos ainda lembravam vividamente as batalhas de Farsalos, a traição nos Idos de Março, as proscrições e as batalhas de Filipos e Ácio. As cicatrizes dessas guerras estavam presentes na memória coletiva, e a ameaça de novos conflitos pairava sobre Roma caso Augusto morresse repentinamente. Para prevenir o caos, o Senado conferiu a Marco Vipsânio Agripa, um dos mais leais aliados de Augusto, o imperium proconsular por 5 anos. Essa decisão visava garantir a continuidade do governo em caso de ausência de Augusto. É provável que esse poder abrangesse as províncias imperiais sob controle de Augusto, tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas sem autoridade sobre as províncias administradas pelo Senado. A tribunicia potestas, um poder que Augusto zelava com atenção, também estava destinada a ser transferida para Agripa eventualmente. Com essas manobras, Augusto consolidou sua posição e preparou o caminho para uma sucessão ordenada, evitando o tumulto de uma Roma sem liderança.
O segundo acordo foi uma medida estratégica para reforçar a estrutura política do império, assegurando que a transição de poder, quando necessária, ocorresse de maneira pacífica e controlada, sem repetir os erros do passado. Roma, a cidade eterna, estava em plena ascensão sob o comando de Augusto. Em 13 d.C., Augusto orgulhosamente relembrava as ocasiões em que suas tropas o aclamaram como imperador, uma honra reservada apenas àqueles que conquistaram vitórias significativas em nome do império. Nas suas Res Gestae Divi Augusti, ou Atos do Divino Augusto, ele narra suas realizações impressionantes e as honrarias militares que marcaram seu reinado. Augusto não era apenas um líder militar, ele era o arquiteto de uma nova ordem mundial. Ele promovia a ideia de que Roma tinha um destino divino para governar o mundo conhecido, uma noção ressoada nas obras de poetas contemporâneos, como Virgílio. No famoso épico Eneida, Virgílio coloca nos lábios de um ancestral lendário de Augusto a seguinte declaração: Tu regere império populus, Romani, memento, Romano, lembre-se de governar os povos da terra com autoridade. Essa mensagem de domínio ressoava profundamente em todos os segmentos da sociedade romana. Era uma missão sancionada pelos deuses, como Júpiter prometeu a Roma uma soberania eterna, ou imperium sine fine. E sob Augusto, essa missão estava se realizando de maneira espetacular. No final do reinado de Augusto, o mapa do Império Romano havia sido dramaticamente redesenhado. Sob sua liderança, Roma expandiu suas fronteiras, incorporando novas terras e reforçando sua posição como a potência suprema do mundo antigo. No noroeste da Península Ibérica, Augusto expandiu as fronteiras romanas para incluir o norte da Espanha, conquistando as tribos indomáveis das Astúrias e Cantábria até 19 a.C. Estas regiões se tornaram parte integral do império e revelaram-se incrivelmente valiosas devido às ricas reservas minerais, especialmente as minas de ouro em Las Médulas. Nos Alpes, as regiões de Récia e Nórica também foram subjugadas e incorporadas ao império.